Via Expressa 32. O mandamento do controle. Nenhuma outra dependência oferece certeza além da dependência em si mesmo. John Dee. Exige o banco do motorista. Sim ou não? Você simplesmente está ou não está dirigindo pela via expressa. Você está ou não está no controle sobre seu plano financeiro. Não existe meio termo. E se você não estiver dirigindo, você está sentado no banco do passageiro e outra pessoa está no controle. Visualize seu carro, barco ou avião dos sonhos. Ótimo, agora aqui estão as chaves. Você pode ficar com elas por 1 hora, nada mais que isso. Você pegaria as chaves e sairia para dar uma volta para aproveitar cada minuto? Ou você sentaria no banco do passageiro e diria: "Ah, pode dirigir. Eu vou aproveitar o passeio no banco do passageiro." Sem sentido? Nem tanto. É assim que muitas pessoas se aproximam dos negócios. Elas vão de carona, desistem do banco do motorista e violam o mandamento do controle. Ao fazer isso, elas sacrificam o controle sobre seus planos financeiros e acabam enriquecendo outra pessoa. Indo de carona pela via expressa. Enquanto os que vivem pegando carona trilham pela calçada e são vítimas, os que vão de carona nos negócios violam o mandamento do controle. Controle. A pessoa que entra nos negócios de carona busca refúgio dos riscos e se esconde, confinando-se em uma organização matriarcal. Este relacionamento de subordinação ocasiona uma falta de controle e a deixa vulnerável às ações do motorista. Quando você controla o seu negócio, você controla tudo em seu negócio: sua organização, seus produtos, seu preço, seu modelo de receita e suas escolhas operacionais. Se você não consegue controlar todos os aspectos de sua empresa, você não está dirigindo. E se você não puder dirigir, você se submete a batidas súbitas e inesperadas. Motoristas da via expressa detêm controle. Os que violam o mandamento, não. Em geral, motoristas criam empresas de marketing multinível, eles não se tornam membros delas. Motoristas vendem franquias, eles não as compram. Motoristas oferecem programas de afiliados, eles não passam a fazer parte deles. Motoristas são os donos dos fundos de investimento de alto risco, e não quem investe neles. Motoristas vendem ações, eles não compram. Motoristas oferecem programas de venda direta, eles não os usam. Motoristas oferecem emprego, eles não são empregados. Motoristas recebem aluguéis e royalties, eles não pagam. Motoristas vendem licenças, eles não compram. Motoristas vendem ações iniciais de uma empresa, eles não compram. Então, você está dirigindo pela via expressa? Ou indo de carona? Se minha descrição de quem pede carona descreve você, não se desencoraje ou fique na defensiva. Você não pode ser o motorista o tempo todo. Caramba, até eu me engajo com atividades ligadas a pedir carona. Aqueles que pedem carona pela via expressa podem fazer bastante dinheiro, às vezes altas quantias. Contudo, entendo o seguinte: o motorista detém o controle e é ele quem ganha muito dinheiro. O que vai de carona ganha, no máximo, um bom dinheiro. Um bom dinheiro versus muito dinheiro. Há uma diferença entre um bom dinheiro, muito dinheiro, e dinheiro legendário. Um bom dinheiro é 20 mil por mês. A frase-chave de toda empresa de marketing de rede é: "Ei, quer ganhar 10 mil por mês?" Grande coisa! Lembre-se de seu para-brisa. É muito dinheiro apenas na sua cabeça. É uma quantidade aceitável, mas nada que irá te colocar em um jato particular ou em um iate em Newport Beach. Muito dinheiro é 200 mil por mês. Agora sim, 200 mil por mês fará uma mudança no seu estilo de vida. Quando sua renda é deste tamanho, a vida muda. E depois temos o dinheiro legendário, que é quando você ganha mais de 1 milhão por mês. Absurdo? Nem um pouco. Quando você tira vantagem dos 5 mandamentos e controla sua empresa, 1 milhão por mês não é impossível. Para alcançar muito dinheiro ou dinheiro legendário,
você precisa controlar seu sistema e cada aspecto dele. Quando você abre mão do controle e o delega a uma autoridade maior, você cede muito dinheiro para o motorista e aceita ficar com um bom dinheiro como passageiro. Por exemplo, meu site oferecia um programa de afiliados. Meu melhor afiliado ganhava consistentemente 20 mil por mês. Sim, ele estava ganhando um bom dinheiro. Ele era o passageiro indo de carona, e eu era o motorista, controlando o processo de afiliação. Contudo, pense sobre o risco que ele assumiu. A qualquer momento eu poderia ter instituído uma nova política que reduziria os ganhos dele. Eu controlava a fonte de renda dele, e ele assumiu o risco contando que eu não fosse perturbar, modificar ou alterar o acordo de afiliação. E, mais importante, como motorista eu era quem estava ganhando muito dinheiro, 200 mil por mês, enquanto ele estava satisfeito com um bom dinheiro, 20 mil por mês. Você deve ter ouvido falar de um grupo de empreendedores digitais chamados de milionários AdSense. O Google AdSense é uma rede de anunciantes que aumenta os ganhos em cima dos conteúdos dos sites através do tráfego de usuários. Existem afiliados, blogueiros e donos de sites que ganham um bom dinheiro usando o programa Google AdSense. Alguns fornecedores de conteúdos e blogueiros ganham mais de 100 mil por mês. Isso é ganhar muito dinheiro, mas mesmo assim, a Google, o motorista, é quem ganha o dinheiro legendário. Sem controle igual batidas. Pense nos perigos de pegar carona. Você entra no carro de um estranho e deixa-o dirigir. Pegar carona pela via expressa é um risco enorme, especialmente se sua família está no banco traseiro. A minha experiência se repetiu com infinitos empreendedores que aprenderam do jeito mais difícil. Para você entender melhor, meu fórum faz uso da rede de anúncios do Google, que paga receita por cliques em propagandas originados na minha página. É uma relação de carona, a Google é o motorista e meu fórum é o passageiro. Um tópico em meu fórum discutia um e-book sobre um programa de marketing. Conforme o tópico progrediu, foi feita uma piada sobre um ex-jogador de NBA que foi à falência, e, resumindo, o pessoal da Google alegou que o conteúdo violava os termos deles. Meus anúncios foram cancelados e a receita parou. Agora imagine se este fórum e a receita do Google fossem responsáveis por alimentar minha família. Imagine se eu tivesse confiado somente nele. Imagine se estivesse ganhando 15 mil por mês com estes anúncios e de repente, acabou. Sem controle. Sem discussão. Sem poder. Eu demorei 8 dias para resolver o problema, mas foi o suficiente para expor os perigos de pegar carona como um passageiro da via expressa em vez de dirigir pelo trajeto. Durante aqueles 8 dias, minha renda proveniente daquela atividade foi zero. Em qualquer relação de motorista-carona, o motorista sempre ganha mais dinheiro que o carona e detém um componente essencial para a estratégia da via expressa: controle. Eu não consigo me imaginar administrando uma empresa a qual outra entidade tem o poder de acabar instantaneamente com minha fonte de renda. Se alguém pode apertar um botão e destruir seu negócio, você está brincando de roleta russa com seu plano financeiro. O maior perigo de ir de carona é que você coloca todo o poder nas mãos do motorista. Se ele dirigir em direção a um muro, adivinhe quem vai junto? Você. O problema em ir de carona é que você nunca conhece o motorista muito bem. O motorista pode ser ético, moral e justo, ou também pode ser corrupto e maldoso. De qualquer forma, como uma pessoa de carona, você dá todo o poder para o motorista. Ele, que é o dono das chaves, é o dono do poder. Mesmo assim, milhões de pessoas se submetem a este tipo de controle organizacional que não tem limites. Elas assinam acordos de franquias, abrindo mão do controle sobre decisões cruciais sobre seu negócio, como marketing, publicidade e royalties. Elas entram para sistemas de distribuição nos quais outros ditam sua estrutura de compensação. Seus produtos são direcionados para uma fonte centralizada. Elas são programadas como robôs sobre o que podem e o que não podem fazer. Esses empresários são mantidos reféns do patriarcado corporativo, sem perceber que eles não são seus próprios chefes. Se você não pode mudar seu produto,
você é o chefe? Se você não pode mudar o preço, você é o chefe? Se você não pode influenciar as decisões de marketing, você é o chefe? Há alguns anos, eu entrei para uma empresa de marketing de rede. Eu tinha um amigo que ganhava um bom dinheiro lá. A certo momento, a empresa mudou a linha de produtos e a estrutura de compensação. A fonte de renda do meu amigo foi alterada e, com o tempo, desapareceu. O patrimônio que ele criou, sua rede e fonte de fluxo de dinheiro, se evaporou em uma questão de meses. Meu amigo não tinha nenhum controle, apesar de dizer que ele era dono de seu próprio negócio. O erro dele foi violar o mandamento do controle. Ele nunca colocou as mãos nas chaves do seu negócio, e seu império não era nada além de uma miragem construída em bases falsas, governada por um partido político dentro do qual ele não tinha voz. Quando motoristas fazem retornos radicais e mudam os termos, você não tem outra escolha senão ir junto com eles. Seja cair no abismo da falência ou da negligência criminal, o naufrágio dele se torna seu. Você realmente quer se engajar com uma relação de negócios desse tipo? Pense como um tubarão, não como um peixe. Se você morasse em um aquário, você preferiria ser o tubarão ou o peixe? Tubarões comem, peixes são comidos. Os negócios são uma competição acirrada para a mente do consumidor e para seu dinheiro. É um enorme oceano, no qual múltiplas espécies entram em uma guerra em busca do meio de sobrevivência, o dinheiro. Neste jogo dentro do oceano, você vai querer estar no topo da cadeia alimentar, e não na base, lutando para chegar ao topo. Construa escadas corporativas, em vez de fazer parte delas. Crie organizações com pirâmide de ganhos, em vez de entrar para elas. Pense como produtor, e não como varejo. Para se tornar um tubarão você precisa pensar como um. Tubarões pensam grande e peixes pensam pequeno. Como um tubarão, você precisa perfurar seu sistema de crenças e mudar sua maneira de pensar. Pense de forma global em vez de local. Pense em liderar, e não em seguir. Pense em inovar em vez de copiar. As mudanças e transformações de peixe para tubarão começam com seus pensamentos, conforme seu foco passa do pouco para o muito. Quando você começar a trilhar por sua estrada da via expressa, seja o tubarão e use o oceano inteiro como seu campo de atuação. Já observou um cardume de peixes? Os peixes não agem como unidades separadas. Eles agem em uníssono, de forma coletiva. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver o perigo desta analogia. Elas são apenas um peixe imerso em um coletivo que é controlado por forças maiores do que elas. E quem é atraído por esses cardumes de peixes? Os tubarões. Seja o tubarão, o predador, e não o peixinho. Seja o motorista, e não quem vai de carona. Invista apenas na sua marca. Você está cultivando a árvore de dinheiro de quem? Você está investindo na sua marca ou na de outra pessoa? Já viu na rua algum carro adesivado com a marca e as cores de alguma empresa? Desde empresas de marketing de rede que vendem bebidas energéticas até uma das maiores companhias de venda de produtos cosméticos do país, esses adesivos são um decreto oficial que o motorista lança ao mundo. Sim, pessoal, eu investi minha vida na marca de outra pessoa. Eles são peixes em um oceano infestado de tubarões. Recentemente uma mulher de meia idade dirigiu até mim no estacionamento da minha academia. Ela parou e me perguntou sobre minha Lamborghini e sobre a placa personalizada. Depois, ela abriu a caixa de Pandora e perguntou: por acaso você participa de alguma empresa de rede de marketing? Antes de começar a falar, eu dei uma olhada no carro que ela estava dirigindo. Ele era velho e enferrujado, estava precisando ser repintado e ter os pneus trocados. A janela de trás estava faltando, a não ser que você considere fita adesiva como um bom substituto do vidro. As portas laterais estavam adesivadas com exclamações sobre o quão incrível é a empresa de marketing de rede da qual ela faz parte. Ganhe uma renda enorme trabalhando em casa. Eu me perguntei se a empresa dela, e sua estrada, era tão incrível,
Por que ela estava dirigindo um Hyundai antigo que custava menos do que o pneu da frente da minha Lamborghini? Como ela pode anunciar ganho uma renda enorme trabalhando em casa, quando ela obviamente não estava ganhando uma renda enorme trabalhando em casa? Eu respeitosamente perguntei a ela por que ela investe em um negócio no qual ela não pode controlar. Por que você está pintando o quadro de outra pessoa enquanto deveria estar fazendo a sua obra de arte? Ela sorriu, ergueu suas defesas de ladrão de sonhos e rejeitou minha análise. Como se o que ela estivesse fazendo realmente funcionasse e fosse sensato, ela recusou minhas sugestões. Tudo bem. Continue fazendo o que você está fazendo e veja se isso levará onde você deseja ir. Não ouço o que eu falo, você veio até mim e eu sou quem está aposentado vivendo um sonho. Eu sei que isso soa arrogante e pretensioso, e eu me desculpo, mas a lógica engana a maioria das pessoas. Quando você investe cegamente sua vida e seu tempo na marca de outra pessoa, você se torna parte do plano financeiro dela. Você se torna uma pincelada no quadro dela. Você abre mão da possibilidade de ganhar muito dinheiro em vez de um bom dinheiro. Não investir na minha própria marca foi um dos meus erros mais graves quando era um jovem empreendedor. Ir de carona pela via expressa é uma epidemia que engana muitos aspirantes a empreendedores. Eu digo aspirante porque ir de carona não é ser empreendedor, já que o coração do empreendedorismo é a criação e a inovação. Pessoas que vão de carona não são pioneiras, elas não criam e nem inovam. Elas vendem, fazem operações e gerenciam. Se o motorista decide fechar o negócio, você estará com azar. Se o motorista decidir parar de vender o produto que é sua única fonte de renda, você estará com azar. Viajantes da Via Expressa controlam suas marcas, suas propriedades e seus planos financeiros. Eles não dão o controle a outra pessoa cegamente e torcem para que o melhor aconteça. Marketing de rede como uma via expressa. Somente se. O marketing de rede pode ser uma via expressa apenas se você for o dono da empresa de marketing de rede. Enquanto um viajante da via expressa, você precisa criar estas empresas, e não se juntar a elas. Eu tenho muitos amigos no Facebook que são engajados com o marketing de rede. Eu não exponho minha visão de mundo a eles, porque eles precisarão ver com os próprios olhos. Se eles realmente acreditam que 20 mil por mês é uma ótima renda, deixe que acreditem. Se eles realmente acreditam que sua fonte de renda será passiva para sempre, deixe que acreditem. Se eles realmente acreditam que estão no controle, deixe que acreditem. Essas pessoas precisam ver a verdade por conta própria. A mim foi preciso 4 empresas de marketing de rede para que a verdade fosse exposta. E qual é esta verdade? As únicas pessoas da empresa que estavam vivendo em casas no Oceano Pacífico com garagens cheias de carros exóticos eram os fundadores e seu círculo de pessoas, não os distribuidores que entraram para a empresa alguns anos depois. Eu não escondo meu descontentamento em relação ao marketing de rede, contudo, este meu descontentamento é mal interpretado. O marketing de rede é uma estratégia de carona que se disfarça de atividade empreendedora. Meu descontentamento é em relação à concepção errada. Muitos caem nas ilusões que eles vendem, como seja seu próprio chefe, seja dono de sua própria empresa, ou tenha renda passiva. Embora haja uma pequena quantidade de verdade nessas afirmações, elas acobertam a verdadeira essência do marketing de rede, que são as vendas, a distribuição e o treinamento, e não o empreendedorismo. Eu já me envolvi em 4 empresas deste tipo. Não me lembro de nenhuma vez em que pude decidir sobre os produtos, pesquisar e desenvolver, lidar com restrições de marketing, mudar regras, fazer análises de custos, ou qualquer outra atividade fundamental quando se é dono de um negócio. Nessas empresas, você tem um emprego como gerenciador, criando as vendas da organização. É como colocar dinheiro debaixo do colchão e chamar isso de investimento. Há alguns anos, eu tinha amigos que se davam bem com o marketing de rede, e alguns deles ainda tiram vantagem desse tipo de negócio. Caramba, até eu tive bons retornos. Mas 2 coisas me irritavam. Primeiro, eu não tinha controle.
Eu estava à mercê da empresa, de suas políticas, de seus procedimentos, de sua linha de produtos, de sua estrutura de custo, e qualquer regra que eles implementassem, eu teria que seguir. Eu me lembro de quando a empresa da qual eu fazia parte tirou a continuidade de seu melhor produto e minha renda despencou, sem eu ter culpa alguma. Sabe o meu amigo que estava vivendo bem com o marketing de rede? Ele saiu da empresa devido a decisões corporativas, e pelo que eu ouvi falar, a cada ano ele pula de oportunidade para oportunidade. Ele repete o ciclo continuadamente, entra em uma grande oportunidade, esgota a e vai para a próxima. Da última vez que o vi, ele não estava rico, nem aposentado. Ele não está preso na rotina de ter um emprego de segunda a sexta, mas está em uma rotina diferente, pulando de um galho para outro. A segunda irritação na minha cabeça era algo muito claro: eu não me sentia um empreendedor. Eu me sentia como uma abelha operária presa em uma colmeia caótica. Eu me sentia como um empregado de uma empresa maior que estava se beneficiando dos frutos do meu trabalho duro, sendo que horas deste sacrifício valiam apenas alguns dólares. Em minha essência eu sabia que eu estava violando múltiplos mandamentos e regras: a regra do todo mundo, o mandamento da entrada e o mandamento do controle. Meu desagrado com este modelo de negócios está principalmente na má orientação transmitida aos aspirantes a participantes. Eles acreditam que são empreendedores, quando são, na verdade, apenas vendedores e gerentes de venda dentro de um plano da via expressa. Essas pessoas podem ganhar uma quantia alta de dinheiro? Claro que sim, eu não estou dizendo o contrário. Vendedores extremamente competentes de empresas grandes também ganham bastante dinheiro. Vencedores da loteria também ganham bastante dinheiro. Estamos falando de probabilidades aqui, e não de constantes. Distribuidores de marketing de rede são funcionários comissionados disfarçados de empreendedores, trabalhando para uma via expressa dentro de um regime o qual não podem controlar. O viajante da via expressa é que os controla. Pessoas que trabalham com marketing de rede são soldados no exército de um viajante da via expressa. Então deixa eu ser claro para todas as pessoas que trabalham com marketing de rede e estão prontas para me enforcar: eu amo o marketing de rede como um empreendedor. Se um dia eu criar um produto que precise de distribuição, o marketing de rede com certeza será minha primeira opção. Além disso, o marketing de rede tem um excelente valor educacional: vendas, motivação, construção de time, networking. O marketing de rede pode acelerar seu futuro. Quanto ao meu amigo, ele vai de carona pela via expressa. O que ele não compreende é que, para explorar completamente a estrada, você não entra para uma empresa de marketing de rede, você cria uma. Você precisa ser o criador da empresa que as pessoas estejam se matando para entrar. Você precisa ser quem controla a política e o produto, ser o produtor. O viajante da via expressa cria e investe em sua própria marca. Aquele que pega a carona sobe na de outra pessoa e espera conseguir tirar vantagem. Se você não controla seu sistema, sua árvore de dinheiro e sua marca, você não controla nada. Você precisa estar no topo da pirâmide e servir as massas. Pare de escalar pirâmides e comece a construí-las. Resumo do capítulo: Distinções da via expressa. Aqueles que vão de carona abrem mão do controle sobre seus negócios e o delegam para o viajante da via expressa. Existe uma diferença entre um bom dinheiro e muito dinheiro. Os que vão de carona ganham um bom dinheiro, enquanto os viajantes da via expressa ganham muito dinheiro. Às vezes eles ganham até mesmo um dinheiro legendário. Na relação de motorista-carona, o motorista sempre detém controle e o carona fica à mercê do motorista. Aqueles que vão de carona são uma parte do plano da via expressa de outra pessoa. Faça do mundo seu habitat criando uma organização sobre a qual você tenha controle. Marketing de rede tem pouquíssimo a ver com empreendedorismo. Ele é mais parecido com vendas, treinamentos, motivação e networking. O marketing de rede viola os mandamentos do controle e da entrada e, às vezes, o da necessidade também. As pessoas que trabalham com marketing de rede são soldados no exército de um viajante da via expressa.
O marketing de rede é um poderoso sistema de distribuição. Como um viajante da via expressa, busque ser o dono em vez de um membro de uma empresa deste tipo.